Antes que eu me esqueça, já comecei a gravar, mas enfim, eu estou tendo problemas com o e-mail da UFMG desde ontem. Então, é possível que depois da aula eu não mande por e-mail o link para vocês, tá? Mas vocês já sabem onde buscar as aulas no meu canal no YouTube. Isso é verdade? Vocês sabem? Sim. Beleza. Então, é possível que eu não mande o e-mail hoje para vocês. Bom, na aula de hoje é mais uma aula informativa e eu vou falar um pouco sobre uma parte da pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos em cooperação com o professor Bergman, da PUC do Rio de Janeiro. Há alguns anos atrás, ele foi o meu orientador de mestrado, e aí a gente começou a reativar, depois que eu voltei do doutorado, eu fui para a UFMG, vim para a UFMG, e a gente começou a reativar a parceria de pesquisa, e aí nós, por vários motivos, começamos a investigar essas antenas aqui. Nós não inventamos isso, já havia uma determinada geometria que já estava sendo utilizada, a gente estudamos outras possibilidades, outras configurações dessas antenas que a gente chama de antenas com duplo refletor omnidirecional. E basicamente o que a gente fez foi adaptar aquelas 4 famílias de antenas, a ADC, a ADG, a ADE e a ADH. Nós adaptamos aquelas geometrias para que, ao invés dos raios que partem refletidos do refletor principal, né, saírem todos paralelos entre si na direção do eixo de simetria do duplo refletor, a gente pensou, e se a gente inclinar o eixo da cônica que gera o refletor principal de tal maneira que esses raios continuam saindo, né, refletidos paralelos entre si, mas e consequentemente na direção do eixo dessa cônica, mas essa direção não é mais a direção do eixo de simetria, e sim uma direção perpendicular ao eixo de simetria. E aí, quando você rotaciona essas geratrizes e o traçado de raios, né, rotaciona junto, você tem uma antena que transmite, né, um máximo de radiação, não numa direção específica, mas em volta do eixo de rotação desse sistema duplo refletor. Então, se a gente assumir que o eixo Z aponta para cima, que para cima você tem a direção θ igual a 0, o que você vai ter, se tudo correr bem, é um feixe com um diagrama de radiação com máximo na direção perpendicular ao eixo Z, ou seja, no ângulo θ igual a 90 graus. Porém, para todos os ângulos φ em volta. Então, essa antena teria um diagrama de radiação que estaria mais parecido com o de um dipolo, ao invés daquelas antenas refletoras que a gente estudou na aula passada. Porém, um dipolo mais diretivo, desde que essas dimensões dos refletores sejam grandes comparadas com o comprimento de onda. Se isso daqui for pequeno, vai ser menos diretivo. Os princípios são muito parecidos com o que a gente estudou antes. Uma diferença marcante nessa antena em relação às outras antenas refletoras é que agora a sua abertura não está mais num plano. A abertura agora está num cilindro, é uma abertura cilíndrica. Mas os princípios da óptica geométrica podem ainda ser utilizados para obter o campo na abertura cilíndrica e daí obter o diagrama de radiação dessa antena através de um método da abertura muito parecido com o que a gente estudou antes. A diferença é que agora a geometria é uma geometria cilíndrica. Então, nós, desde 2004, mais ou menos, a gente começou a investigar essas antenas e vários alunos, não só aqui no UFMG,
mas na PUC do Rio trabalharam de uma maneira ou de outra com essas geometrias. Então, aqui nós temos uma dessas geometrias que a gente chamou de OADE, ou seja, a gente pegou a terminologia ADE, Axially Displaced Ellipse, e colocamos um O na frente de omnidirecional, ou seja, é uma ADE omnidirecional, ou seja, o seu diagrama de radiação não varia com o ângulo de azimuth, só com o ângulo de elevação. Não confundir omnidirecional com isotrópico. Tá? Essa antena não é isotrópica. Ela providencia uma cobertura omnidirecional. Lógico, desde que o alimentador também tenha um diagrama de radiação com simetria circular. Né? Aqui nós temos essa superfície de revolução obtida girando as geratrizes em torno do eixo de simetria do sistema. A gente vai assumir que o eixo de simetria continua sendo o eixo Z. Ó. Então, para cima é o ângulo θ igual a 0, para baixo é o ângulo θ igual a 180 graus. E aqui tem uma outra... Um protótipo, há muitos anos atrás, foi construído, e aí a pessoa envolvida com esse projeto, que inclusive é a professora hoje da Federal de Ouro Preto, da Federal de São João del Rei, no campus Alto Paraopeba. Ele fazia essas simulações e cuidou da construção de um protótipo. Então, está aqui, ó, isso aqui é um corte, né? Isso aqui é o subrefletor, o refletor aqui de cima a gente continua chamando de subrefletor, e o de baixo, onde ocorre a última reflexão, a gente chama de refletor principal, ó, esse aqui embaixo. Essa abertura que você tem aqui, ó, permite que você chegue com o alimentador, né, até o foco desse sistema duplo refletor. E por causa dessa simetria circular, você pode usar um radômio, ó, esse plástico aqui, com material mais resistente, né, mecanicamente falando, e o suporte do subrefletor pode ser feito através desse radômio, como se fosse um abajur, no final das contas. Por que usar esse tipo de antena e não um dipolo ou um conjunto de dipolos? Porque, em princípio, se o alimentador for bem projetado, essa antena é mais banda larga, você tem uma faixa de operação bem mais larga do que você teria usando dipolos, por exemplo. Então, na Europa, essa antena, não sei se ainda é utilizada, mas ela foi utilizada para distribuir sinais digitais de televisão, tá? E também para distribuir sinais de internet. Se a frequência de operação for alta, se o comprimento de onda for relativamente pequeno, você consegue construir geometrias compactas, de maneira a antena em si não ficar tão cara, né? Muito grande, pesada e por aí vai. E a gente tem pesquisado isso nos últimos mais ou menos 15 anos. Então, as referências que vocês vão ver nos slides da aula de hoje, né, são baseadas em artigos publicados em periódicos, conferências, congressos. Isso aqui, esse tipo de geometria não aparece, pelo menos que eu saiba, em livros, textos sobre antenas. E essa vai ser a aula de hoje. Em relação a essa geometria, antes de prosseguirmos, alguém tem alguma pergunta? A geometria está basicamente entendida? Sim, está. Beleza. Então, ó, só para passar um pouco mais com clareza a ideia que a gente teve, usando mais uma vez a ADE como exemplo, mas isso vale para as outras 3 configurações também. Então, isso aqui, ó, é a geometria ADE que a gente estudou na aula passada. A diferença é que aqui eu estou desenhando, né, o eixo Z apontando para cima, né? Essa antena está apontando para cima. Está aqui o subrefletor. Se a antena não for modelada
esse subrefletor é gerado por uma elipse, o refletor principal por uma parábola, só que os eixos dessas cônicas já não coincidem entre si e muito menos com o eixo de simetria. Eles foram deslocados. De tal maneira que quando a gente gira essas cônicas em torno do eixo de simetria do sistema duplo refletor, apesar do subrefletor estar sendo gerado por uma elipse, a superfície de revolução resultante não é um elipsoide. Da mesma maneira como no caso do refletor principal, a superfície resultante não é um paraboloide, apesar da geratriz ser uma parábola. E aí, o que você faz é ajusta as posições dos focos dessas cônicas e a direção do eixo da parábola, em particular, está aqui desenhado o eixo da parábola, passando pelo foco, lógico, né, da parábola. Se você apontar, alinhar esse eixo da parábola paralelo ao eixo de simetria, todos os raios refletidos pelo refletor principal saem paralelos entre si, perpendiculares ao plano da abertura. Está aqui, ó, o plano da abertura localizado na frente do refletor principal. Então, a ideia que a gente teve foi pegar o eixo da parábola e rodá-lo, rotacioná-lo em relação a esse foco. De maneira que agora a direção não aponta mais para cima, mas para o lado. Ó. Agora o eixo da parábola está aqui. Ó. Nesse caso aqui, o subrefletor continua sendo gerado por uma elipse, o refletor principal continua sendo gerado por uma parábola, mas o eixo dessa parábola agora ó, é perpendicular ao eixo de simetria, ao eixo de rotação. Os raios continuam saindo paralelos ao eixo da parábola. Mas agora eles definem uma abertura que não é mais plana, e sim uma abertura cilíndrica. Então, neste plano aqui, essa abertura cilíndrica está desenhada dessa forma aqui. Ó. E aí, como são cônicas, você continua podendo usar, né, os princípios da ótica geométrica, mais as equações dessas cônicas para rastrear o campo desde o alimentador até a abertura. E, consequentemente, utilizando a equivalência, obter uma aproximação para o cálculo do campo radiado por essa antena através do método da abertura. Muito parecido com o que a gente fez antes. Por exemplo, para aquelas configurações Cassegrain e Gregoriana. Depois de um tempo, eu fui pesquisar, né, quando é que essas antenas começaram a ser utilizadas. E eu achei esse exemplo. É um radiotelescópio que foi montado lá na antiga União Soviética. Olha só que interessante. No caso aqui, ó, o sistema de alimentação está aqui embaixo. É uma antena, uma configuração, ela não é igual, mas é parecida com a que a gente mostrou antes, só que ela está de cabeça para baixo. Então, o que eu chamei de subrefletor está aqui embaixo, ó, essa estrutura aqui. No caso dessa antena, esse refletor aqui, se não me engano, é algo parecido com um paraboloide, enquanto que este outro aqui é parecido com um cone. Aí, repara, se você colocar a fonte de alimentação aqui, ó, apontando para baixo, e se essa fonte estiver no foco desse paraboloide, os raios que partem do foco são refletidos paralelos entre si, paralelos ao eixo do paraboloide. O eixo do paraboloide está aqui na vertical. Então, esses raios, eles encontram esse cone e esse ângulo da parede do cone é aproximadamente 45 graus. Então, eles são refletidos por esse refletor para cima. Quando encontram esse cone, eles partem para os lados. E aqui, ó, longe da antena, tem outro cilindro parabólico. Tem um cilindro parabólico aqui, ó. Essa estrutura, ela ficava aqui no meio. Toda essa estrutura. Havia um terceiro refletor enorme que recebia o campo espalhado por esse cone e jogava para cima. É como se fosse uma abertura planar em forma de anel. E isso foi um radiotelescópio
o Ratan 600, que foi projetado na antiga União Soviética na década de 1970. Tem até um selo soviético comemorando esse radiotelescópio. Na internet você vê outras geometrias baseadas na ideia que a gente vai apresentar hoje. Isso daqui, se eu não estou muito enganado, foi construído por um rádio amador. O refletor aqui embaixo, que é um paraboloide ou algo parecido com isso, ó, tem a forma de um guarda-chuva com as suas varetas. Ó. Então a ideia é basicamente a mesma. Você põe uma fonte aqui no foco, os raios, né, que partem desse foco são refletidos na direção do eixo da parábola. Aqui em cima você põe um cone com um ângulo, né, de 45 graus. O campo vem aqui de baixo e é espalhado, ó, nessa direção. Isso daqui foi de um artigo publicado por franceses, ou pelo menos por pessoas trabalhando em alguma instituição na França. Isso aqui é da década de 1990, se eu não estou enganado. E era uma antena que eles estavam propondo, projetando para distribuição de sinal digital de televisão. No caso aqui é uma antena parecida com essa geometria, tá? Só que de cabeça para baixo, invertida. E este refletor aqui, o cone, ele foi modelado, essa superfície foi modelada para redistribuir o campo refletido por esse refletor, não numa direção, mas para cobrir uma área. Essa antena é colocada no alto de uma torre, ela cobre uma certa região com o sinal, se não me engano, era um sinal de TV, redistribuição de sinal de TV. E o radome utilizado, ó, também serviu para fazer o suporte do subrefletor, para mantê-lo na posição correta, alinhado com o refletor de baixo. Essa daqui, se não me engano, é de uma empresa chamada Queen Star. Eu não me lembro agora, eu acho que é chinesa. Isso que são antenas para barco, para embarcações. Tá? Não dá para enxergar direito porque o radome não permite isso, mas eu acho que é uma antena, ela é omnidirecional, o manual de instrução diz, mas eu não sei exatamente qual é a geometria que está por aqui, porque o radome não deixa ver o que está escondido aqui. Mas por causa dos parafusos, etc., eu acho que é algo parecido com isso daqui, ó. Só que de cabeça para baixo. Então aqui o cone, ao invés de estar aqui embaixo, está aqui em cima. Por aqui chega, ó, a estrutura, o guia, que vai eventualmente chegar lá na cornetinha. O subrefletor, aquilo que eu chamo de subrefletor, está aqui embaixo, ó. Ou deverá estar aqui embaixo. Então, existem empresas que trabalham com esse tipo de antena, produzem, fabricam, projetam essas antenas para operar em frequências altas. E, se eu não estou muito enganado, isso aqui é para aplicação em barcos, em embarcações, em navios, né? Para fazer a comunicação, enfim, com alguma base no litoral. Então, essas antenas são difíceis de serem encontradas, mas elas existem por aí. Quem sabe agora, com o advento dessas comunicações pessoais em frequências mais altas, né, esses tipos de antenas comecem a ser mais utilizados. Porque elas são, né, se forem bem projetadas, elas têm a possibilidade de serem fabricadas, projetadas para serem banda larga. Em relação a esse slide, alguém tem alguma pergunta? E aí o que a gente fez foi pegar a formulação que já tinha sido desenvolvida para o projeto e para a análise daquelas antenas com 2 refletores de eixo deslocado, e a gente adaptou a formulação para analisar essa nova configuração, fazendo o ângulo, né, do eixo da parábola 90 graus em relação ao eixo de rotação do sistema.
Então está aqui, ó, a primeira configuração, que a gente chamou de OADC, ou seja, é a ADC omnidirecional. Então, é uma geometria baseada naquela ADC que a gente estudou semana passada. A diferença, né, mais marcante aqui, talvez seja, ó, a direção do eixo da parábola que gera o refletor principal. Ele agora faz, nessa figura, pelo menos, ele faz um ângulo de 90 graus com o eixo de rotação do sistema. Então, eu vou falar um pouco mais dessa antena, eu vou correr mais com as demais. Então, ó, o subrefletor é gerado por uma hipérbole. Aqui está um dos ramos, né, dessa hipérbole, entre os pontos Q e R. Um foco da hipérbole é o ponto O. Esse ponto O, esse foco, né, você faz coincidir com o eixo de simetria da antena, do refletor. Então, quando você girar essa figura, isso continua um ponto. Já o outro foco, que é virtual, você desloca, né, de cima do eixo de simetria. E neste ponto P, você também faz coincidir o foco da parábola que gera o refletor principal. Só que agora o eixo dessa parábola, ao invés de ser paralelo ao eixo Z, o eixo de simetria, o eixo de rotação, ele agora aponta numa direção que, nesse caso aqui, é perpendicular. De maneira que os raios que partem aqui, ó, do seu alimentador são refletidos pelo subrefletor na direção do refletor principal. E aí, ao invés deles saírem refletidos para frente, eles saem aqui para o lado. De maneira que isso daí rodando vai definir uma abertura cilíndrica, com um certo raio. Então, neste caso daqui, no caso da ADC, as duas cáusticas do subrefletor, definidas pelos pontos P e T, ambas são virtuais. E, mais uma vez, usando princípios de ótica geométrica, rastreando o campo desde o foco até a abertura, conseguimos desenvolver, definir fórmulas, né, para o campo na abertura, consequentemente para o campo radiado, e a gente pôde fazer vários estudos paramétricos para tentar definir as geometrias mais eficientes, inclusive em termos de volume. Quais são as geometrias que ocupam menos volume, que são mais compactas, que são menores? Então a gente fez esses estudos ao longo dos anos e alguns artigos foram publicados. Então repare, as cáusticas P e T são virtuais para essa antena, e o raio principal, θF igual a zero, que esse raio verde aqui, ó, esse raio verde, após a reflexão, ele é mapeado na parte, né, nesta figura, naquilo que eu chamo de parte superior, na borda superior dessa abertura cilíndrica. Em relação a essa configuração, alguém tem alguma pergunta? Da mesma maneira como temos a OADC, também temos a OADG. E a diferença principal é que o subrefletor, ao invés de ser gerado por uma hipérbole, ele é gerado por uma elipse. De tal maneira que agora as duas cáusticas, ao ponto T e o ponto P, são ambos reais. Os raios passam, né, por esses pontos. E mais uma vez, ó, o raio principal está desenhado em verde nessa figura, também é mapeado na borda superior da abertura. Então é uma segunda geometria que pode ser que tem as suas vantagens, dependendo do tipo de serviço. Então essa daqui é baseada na geometria gregoriana que a gente estudou nas últimas aulas. Temos também a OADE, o subrefletor, ele é gerado por uma elipse, só que não é a mesma geometria anterior. Repare que agora o raio principal, θF igual a zero, é mapeado na borda inferior
da abertura. Ocorre aquela inversão da iluminação do alimentador, que já tínhamos destacado quando estudamos a ADE na aula passada. E a consequência é que uma das cáusticas é real, no caso essa definida pelo ponto P, enquanto que a outra é virtual. Uma é real, a outra é virtual. E, finalmente, também existe a possibilidade... Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente publicou, eu e o Bergman publicamos. Ou seja, o pessoal, aquelas antenas que eu mostrei, aquelas fotos que eu mostrei antes, são casos particulares da configuração ADC. Não era chamado desse jeito na época, tá? E aí a gente mostrou o seguinte, que existia uma outra possibilidade, que é essa daqui, que também, em princípio, pode ser utilizada para obter essa cobertura omnidirecional. Então, em 2004, foi publicado esse artigo, onde a gente... É uma letter, né? É um artigo pequenininho, tem quase 5 páginas, onde a gente propõe, provavelmente pela primeira vez, esse tipo de geometria, a ADE. E, finalmente, tem a possibilidade dessa outra configuração, onde o subrefletor é gerado por uma hipérbole, por um ramo de hipérbole, só que aqui, ó, como na OADE, o raio principal é mapeado na borda inferior da abertura. Ou seja, aqui também você tem a inversão da iluminação do alimentador. É como se a ADC e a ADG fizessem parte de uma família, enquanto que a OADE e a OADH fizessem parte de um outro tipo, de uma outra configuração, onde ocorre essa inversão da iluminação do alimentador. E aqui, novamente, uma das cáusticas é virtual, agora a P, enquanto que a outra é virtual, é real, perdão. E aí, depois daquele artigo de 2004, outros trabalhos, né, foram pesquisados, foram publicados. Por exemplo, a gente publicou um no I3E de antenas e propagação, apresentando fórmulas para o projeto da antena. Ou seja, dadas as dimensões que nós achamos, né, que serem dimensões úteis para o projeto, por exemplo, o diâmetro projetado do refletor principal é uma dimensão útil, importante para o projeto de uma antena. Ela vai definir se ela vai caber no lugar que você quer colocar ou não. O diâmetro aqui dessa aberturinha no meio do refletor principal, que você tem que estabelecer para permitir que a corneta, o alimentador, chegue até o foco desse sistema duplo refletor. A gente chamou isso de dB. O subrefletor também tem um diâmetro projetado, que a gente chamou de ds. A dimensão, né? Aqui no caso, a largura da abertura, ela é cilíndrica, mas essa dimensão também é importante no projeto. Então a gente chamou isso de WA. Outro parâmetro importante é o ângulo de borda do subrefletor, o θe. Então, dados esses parâmetros, a gente estabeleceu fórmulas para obter os parâmetros das cônicas, excentricidade, distância focal e o ângulo de inclinação do eixo da cônica, beta, e, consequentemente, a definição da geometria. Então, foram apresentadas fórmulas, né, para o projeto dessas antenas, baseadas nessas dimensões iniciais, fórmulas essas que ajudam a definir a superfície, tanto do refletor principal como do subrefletor. E, consequentemente, conhecida a superfície, conhecido o diagrama de radiação do alimentador, a determinação do campo na abertura cilíndrica, utilizando os conceitos de ótica geométrica, o traçado de raios. Então, a gente publicou essas equações e fizemos um estudo paramétrico investigando essas 4
geometrias, porque isso até então ainda não tinha sido feito. E aí, ó, nesse mesmo artigo, nós fizemos esses gráficos aqui, ó. Deixa eu ver se eu me lembro. O que é isso daqui? Aperto o blockage. O que é mesmo? Só um segundo. Já faz muito tempo, só um momento. Sim, isso daqui determina parâmetros da antena em função dessas dimensões iniciais. VS é a distância entre o foco do sistema e o vértice do subrefletor. dm é o diâmetro do refletor principal. Então, aqui mostra, para essa família, uma delas é a ADC, a outra é a ADG. Elas são separadas, as regiões onde a configuração é ADC ou ADG é separada por essa linha tracejada aqui. Ó. De um lado é ADG, do outro lado é ADC. Então, a gente conseguiu colocar as duas antenas, as duas configurações, no mesmo conjunto de gráficos. Isso, obviamente, facilita as comparações. Essa região em branco é quando ocorre o bloqueio da abertura, ou seja, quando o subrefletor vai ficando muito comprido, ele bloqueia a abertura. Então, essa região ela foi isolada, ela foi eliminada do estudo. Um gráfico interessante, esse último aqui, vocês não estão enxergando direito, mas esse gráfico define o volume ocupado pela antena. Ele é grande aqui e vai diminuindo nessa direção. Ó. O menor volume está nessa região aqui. Ó. Não dá para enxergar direito os valores dessas curvas de nível, mas o volume vai diminuindo na medida em que a curva vai chegando nessa região, que é a região da ADC. Ou seja, a nossa conclusão é, se você quer um projeto onde não, por algum motivo, né, não ocorra a inversão da iluminação, você deveria partir para uma configuração OADC, porque ela vai te dar um menor volume. E fizemos também o estudo para as outras duas, para a ADE e para a ADH. Nessas duas ocorre a inversão da iluminação do alimentador. E aí a gente conseguiu também fazer com que os dois estudos estivessem no mesmo conjunto de gráficos. Tem essa linha tracejada. Para a direita é a região onde a configuração é uma OADH e aqui a OADE. E também chegamos, né, num estudo para o volume vai diminuindo, muito parecido com esse aqui. Ó. Não é idêntico, mas é parecido. O volume vai diminuindo na medida em que você vem para essa região. E essa região é da OADE. Então, a partir desse estudo, a gente chegou à conclusão que as melhores configurações provavelmente são a OADC e a OADE, onde na OADC o mapeamento dos raios é diferente da OADE. As outras duas, a ADG e a ADH, são possíveis, mas provavelmente vão acabar te dando uma geometria muito grande. Então, se você quer algo compacto, provavelmente você tem que pensar em duas configurações aqui. A ADC, OADC, né? E a essa aqui, OADE. E com essas fórmulas, né? E junto com os alunos de iniciação científica, a gente foi botando isso num software para facilitar a visualização dessas geometrias. Então, eu vou momentaneamente sair dessa apresentação de slide, eu vou para aquele software que eu já mostrei um pouquinho no final da aula passada. Só um segundo. Está aqui o Asdra. Então, eu já coloquei aqui, ó, para configuração omnidirecional ADC. E ajustando as dimensões iniciais, ó, aqui eu ajusto o diâmetro do subrefletor. Posso aumentar, posso diminuir. Aqui é o diâmetro daquilo que eu chamei de o refletor principal. Eu posso diminuir, posso aumentar. Aqui o diâmetro da aberturinha que eu tenho aqui no meio para facilitar o acesso do alimentador. Posso aumentar, posso diminuir. Aqui é a posição... Opa, perdão. Aqui é a posição do foco. Eu posso afastar, diminuindo o ângulo θe.
Posso aproximar aumentando o ângulo θe. Ó. Então, essa dimensão controla o ângulo de borda θe. E eu posso afastar o alimentador, o refletor um do outro. Eu posso afastar os refletores entre si ou aproximar. Isso varia o percurso total, desde o alimentador até a abertura cilíndrica. Aquelas geometrias que foram estudadas no século passado são parecidas com essa daqui, ó. Só que o pessoal ajustou aqui as dimensões, aqui, exagerando, para que o refletor principal fosse um cone, ó, um cone, enquanto que o subrefletor um paraboloide. Então, aquelas configurações, exceto o modelado, mas aquele radiotelescópio, aquele guarda-chuva esquisito, são, na verdade, variações daquilo que a gente chamou de OADC. Aqui nós temos o diagrama do alimentador, a gente assume que o alimentador é um coaxial, um guia coaxial, então não é mais aquele cossino elevado que a gente usou quando estudamos os demais refletores. Aqui é a distribuição do campo na abertura, desde o ponto de cima, este ponto aqui, ó, até aqui embaixo, este ponto daqui. No caso aqui, essa amplitude, né? Ela está bem desuniforme, ela está bem concentrada nessa região. E aqui o diagrama de radiação calculado usando o método da abertura. Repare que ó, o ângulo θ igual a zero está aqui, ângulo θ igual a zero é para cima, nessa geometria aqui. O ângulo θ, o outro extremo ó, é o ângulo θ igual a 180, está aqui para baixo. O máximo de radiação dessa antena, como esperado, ocorre na direção θ igual a 90 graus. E é um diagrama que não varia com o ângulo φ. É um diagrama omnidirecional. Então, isso daqui, ó, uma vez obtidas as equações para o projeto das antenas e para a determinação do campo na abertura, essas fórmulas foram passadas para os alunos, eles conseguiram. Foram vários os alunos que trabalharam nesse projeto. Eles conseguiram, no final das contas, chegar num software que ajuda na visualização dessas antenas. Eu posso chegar aqui e mudar. Ó. Agora eu vou para uma ADE. Deveria ter ido. Só para queimar a língua. ADE. Por que não foi? Porque o bloco travou o programa aqui. Deixa eu sair fora. Foi só elogiar, só um segundo. Aqui está a diretiva, né? Ele abre nessa configuração. Isso aqui são as configurações que estudamos na semana passada. A gente vem aqui, vai para omnidirecional, vou para ADE omnidirecional. Está lá ela. Uma das possíveis configurações. E a gente vai ajustando as dimensões. Toda vez que eu mexo na dimensão usando o cursor, nesse caso eu estou mudando o diâmetro do subrefletor. Ele está achando uma nova cônica, né? Com uma nova excentricidade e por aí vai. E uma vez que eu largo o mouse, uma vez que eu estabeleço a geometria, através do campo na abertura, ele integra e acha o diagrama de radiação. Isso é tão rápido, né? Você nem percebe, ó, já mudou o diagrama de radiação. Mudou a distribuição de campo na abertura. Então, isso aqui ajuda, né, a pessoa que está projetando a antena a visualizar para ver se, né, enfim, está dentro daquilo que ela deseja. É óbvio que esse método de abertura é uma aproximação, vocês sabem muito bem disso, não leva em conta difração, etc, etc. Depois, quando você acha que está mais ou menos, né, na geometria que você deseja, você tem que fazer uma análise utilizando uma técnica mais rigorosa, como, por exemplo, ótica física. É possível usar ótica física nos dois refletores e obter o diagrama de radiação dessa antena de uma maneira mais precisa. Bom, em relação a essas configurações, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos prosseguir.
Aí, voltando naquele artigo, ele foi publicado em 2005. Ó. A gente fez um estudo, obtivemos as expressões para o campo na abertura e comparamos para um caso particular. Ó, essa aqui é uma ADC, onde o subrefletor é menor, bem menor, né? O diâmetro dele é bem menor que o diâmetro do refletor principal. Era uma daquelas configurações mais compactas. Então, a gente pegou uma configuração compacta, colocamos aqui ó, um alimentador, que é um alimentador coaxial, não é mais aquelas cornetas que a gente mostrou nas últimas aulas. É uma corneta coaxial, tem um condutor no meio, como se fosse um cabo coaxial, só que em forma de corneta. Em linha tracejada, em linha cheia, essa linha cheia aqui no diagrama, é o diagrama que a gente obteve usando o método da abertura para essa configuração, e eu tenho um programa que eu desenvolvi usando o método dos momentos, equações integrais avaliadas pelo método dos momentos, e aqui, obviamente, os resultados, obviamente não, né? Os resultados, mais ou menos para o lóbulo principal, eles mais ou menos coincidiram. Para os lóbulos secundários, não. Né? O método da abertura não leva em conta difração. O método dos momentos, em princípio, leva em conta tudo isso. Então, a gente mostra que, apesar das aproximações, o método da abertura não é de se jogar fora. Você tem ali algumas informações importantes. A direção onde o máximo de radiação do diagrama vai ocorrer. Se tudo correr bem, a diretividade, com uma precisão que não é lá grande coisa, mas pelo menos você pode tentar ajustar rapidinho uma geometria que te dê o máximo de diretividade. Se vai ser isso mesmo, aí depois, com uma análise mais precisa, você vai confirmar ou até dar uma otimizada para chegar num projeto melhor. E aí, depois desse trabalho, a gente pensou, mas esse ângulo da parábola, né, que gera o refletor principal, ele não precisa ser de 90 graus. Eu posso botar a direção do eixo da parábola onde eu bem entender. Então, a gente trabalhou a gente mudou a formulação, e nesse artigo de 2006 a gente apresentou uma formulação mais geral, onde o eixo da parábola está aqui em vermelho. Oh, perdão. Estou apresentando da pior maneira possível. Pronto. Como é que sai disso aqui? Então, agora, ó, o eixo da parábola não faz mais um ângulo de 90 graus com o eixo de simetria. O ângulo agora é arbitrário, é gama. Onde, se o gama for igual a 90 graus, eu recaio no caso anterior. Se o gama for zero, eu recaio nas antenas que a gente estudou semana passada. Por que isso é importante? Porque se essa antena estiver sendo usada para fazer a cobertura de uma região, você não quer que o feixe, o máximo, ocorra na direção do horizonte. Você gostaria que ele fosse um pouco mais para baixo, na direção, né, da cidade ou da localidade que você quer cobrir. Então, é interessante apresentar fórmulas de projeto onde esse ângulo gama é arbitrário. Existem limites. Lógico, esse ângulo gama não pode ter qualquer valor. Eventualmente, esses raios aqui vão ser bloqueados pelo subrefletor, se você não tomar cuidado. Mas é um parâmetro a mais no projeto. E aí, a partir daí, a gente não estudou as 4, não. A gente concentrou o estudo na ADC e na ADE. Mas com poucas modificações, você chega também nas fórmulas das outras 4. Então, esse foi um trabalho que a gente publicou em 2006. E essas fórmulas foram também incorporadas naquele programa desenvolvido pelos alunos de iniciação científica. Mais uma vez eu vou sair daqui e vou lá para o ASDRA. O ângulo gama está aqui, ó. O rapaz não conseguiu uma maneira inteligente de mexer nesse ângulo através do mouse. A gente tentou colocar aqui um ponto onde você rodava para um lado e para o outro, mas não ficou bom. Então, no caso do ângulo gama, tem que ser no teclado. Então, ó, eu vou
diminuir de 90 graus para 80 graus. Isso aqui é metro, lógico que não é grau, né? Mas enfim. Os raios agora, ó, estão subindo. Consequentemente, ó, o diagrama de radiação teve o máximo dele deslocado para θ igual a 80 graus. Eu posso aumentar, colocar 110. Não ficou muito bom, mas a gente dá uma ajustada aqui. Opa, pronto. Para os raios agora estão descendo e o máximo do diagrama está ali em torno dos 110 graus de ângulo θ. Por que que o máximo de radiação deslocou? Por que que o máximo de radiação deslocou? Pensando aqui, ó, numa abertura cilíndrica. Faz de conta que a abertura está aqui, ó. Faz de conta que a abertura está aqui, ó, o mouse. Por que que houve esse deslocamento na direção do máximo do diagrama de radiação? Tem a ver com um exercício que vocês fizeram numa lista há pouco tempo atrás. O que que provoca o deslocamento desse máximo do diagrama de radiação? É uma pergunta. Alô? O máximo aí vai ser quando a gente tiver o máximo da abertura. Ou você quer saber em relação dos parâmetros? Eu não entendi. Tá, deixa eu reformular a pergunta. Teve um problema, um exercício do Balanis, que a gente resolveu umas 3 semanas atrás, onde tínhamos uma abertura planar, era uma abertura planar. Só que a onda plana que incidia nessa abertura, ela não tinha uma incidência normal, ela tinha uma incidência oblíqua. Quando a onda plana, né, incidiu com essa incidência oblíqua na abertura, o que que isso provocou na abertura? A gente agora tinha um ângulo, né, dos raios. Apareceu um cosseno θ naquela solução. E em relação ao campo dessa abertura, esse cosseno θ, enfim, essa inclinação, ela modificou o que nesse campo da abertura? O máximo, a direção do máximo. Não, na abertura, não lá para frente. Ele ficou não uniforme? O que ficou não uniforme? Campo na abertura. Isso, mas o que? Qual das propriedades desse campo ficou não uniforme? A amplitude, a polarização, a fase? A polarização. Não. Não, a polarização é a mesma, porque senão geraria polarização cruzada. Então é a fase. A fase. Então, porque a amplitude manteve. A amplitude, em princípio, a princípio. Tá. Então, repare, quando você tem esses raios inclinados chegando, imagina que a abertura continua sendo uma abertura cilíndrica. Isso daqui, ó, não é a mesma coisa, mas é muito parecido com o caso que vocês analisaram. Uma incidência oblíqua fazendo com que surja aqui nessa abertura um campo de abertura com fase progressiva. Essa abertura com fase progressiva irradia um campo cujo máximo não é mais na direção perpendicular à abertura, mas ó, foi deslocado para uma outra direção. Apesar da geometria ser circularmente simétrica, ser uma geometria que eu chamo aqui de omnidirecional, tem a ver com aquilo que vocês viram na lista de exercícios. Se você assumir uma abertura cilíndrica, você tem aqui uma abertura onde a amplitude e a fase não são uniformes. E essa fase não uniforme fez com que o máximo de radiação fosse deslocado para uma outra direção. Beleza? Deu para entender? Deu sim, professor. E aí, é um parâmetro a mais no seu projeto. Você pode fazer isso tanto para a ADE, aliás, você pode fazer para as outras também. Eu não mostrei aqui, mas tem as outras. Por exemplo, ADG. Está lá uma ADG. As fórmulas podem ser adaptadas para todas as 4 configurações. A ADE também, a ADC, perdão, também pode, olha lá ela. E aí você joga o seu máximo de radiação para baixo, abaixo da linha do horizonte.
E se você modelar essas superfícies, ainda pode dar um formato no diagrama de radiação para tentar fazer com que essa cobertura seja mais uniforme da área em volta dessa antena. Se ela estiver... Bom, aí tanto faz se ela está transmitindo ou recebendo. Então, isso daí foi mais um trabalho que a gente fez em conjunto e também foi publicado no I3E. E eu vou voltar aqui para a apresentação. Só um segundo. Só que aqui a gente, né, na hora de publicar, para não ficar muito grande, a gente limitou o estudo a estas duas configurações, mas as fórmulas, sem muitas complicações, podem ser estendidas para as outras duas famílias também. Bom, aqui tem uma figura, também foi publicada nesse artigo, mostrando as configurações. Tem um erro aqui, né? Tem uma dessas aqui. Não, perdão. No caso aqui é da ADC, mas mostrando que, mexendo nas dimensões, né, a gente parte de uma ADC para uma ADG. Então, a ideia aqui, ó, essa aqui é a ADG, omnidirecional, né? Onde o foco P do refletor principal está aqui, ó. Aí chega uma hora que, se você puxar esse foco P, ó, é lógico que quando cruzar o subrefletor vai acontecer uma confusão, mas eventualmente, ó, o ponto P passa para o outro lado, ó. E agora ele torna-se virtual, não mais real. Quando ele passa para o outro lado, o que era ADG vira ADC. E aí eu posso puxar esse ponto lá para cima, lá para o infinito, de maneira que esses raios, ó, eles ficam paralelos um ao outro. É como se esse ponto P fosse lá para o infinito. Quando isso acontece, esse refletor vira um cone. Vira um cone. Essas eram as antenas que começaram a ser investigadas lá em 1985. É um caso particular das nossas configurações. E, eventualmente, esse ponto P, que foi lá para o infinito, aparece aqui embaixo, ó. E aí a gente continua chamando isso aqui de ADC, apesar do subrefletor não ser mais uma hipérbole, ser gerado agora por uma elipse. Enfim. E algo mais ou menos parecido também acontece para as outras duas. Enquanto o ponto P está aqui, ó, real, é uma ADE. Se eu puxar o ponto P lá para cima ou lá para baixo, vira outra configuração. Então, a gente fez todos esses estudos, etc., mostramos figuras, tentamos fazer com que o artigo, né, parecesse minimamente inteligente. A gente tentou cobrir a maior quantidade de características, né, que couberam em 8 páginas esse artigo. E aí, lógico, fomos fazer as análises, tanto usando o método da abertura, como o método dos momentos, para confirmar aquilo ali. Se bem que aqui não tem método dos momentos coisa nenhuma. Aqui eu acho que é só o método da abertura. No mesmo gráfico, a gente plotou, né, o diagrama baseado no método da abertura. Agora eu não me lembro se foi método da abertura ou método dos momentos. Mas para esta configuração ADC, onde o ângulo gama era menor, é menor que 90 graus, aí o diagrama veio para cá, ó. E aí, uma outra configuração ADC, porém com um ângulo maior que 90 graus. Aí o diagrama veio para cá. Só para mostrar que realmente, variando o ângulo gama, nós conseguimos um controle sobre a direção do máximo do diagrama de radiação. Aí a gente fez isso para ADC e para ADE. A gente não apresentou resultados, embora pudéssemos ter apresentado, mas por causa das limitações de espaço, a gente manteve o estudo em cima destas duas. Eu só não me lembro mais se o diagrama foi obtido com métodos... Não, isso aqui é métodos momentos, perdão. Porque o método da abertura não te dá esses lóbulos secundários aqui. Isso aqui foi usando o software de método dos momentos, ou seja, uma análise bem precisa dos resultados. E aí a gente partiu, né, para outros estudos. Você pode modelar essas superfícies ao invés de usar as geratrizes clássicas, as cônicas, parábola, elipse, hipérbole, para gerar os refletores.
Então, aquela formulação que eu mostrei para vocês na semana passada foi adaptada para modelar essas antenas omnidirecionais. No caso desse primeiro trabalho, quer dizer, deste trabalho aqui, não foi o primeiro, mantendo a fase uniforme na abertura. Depois a gente adaptou para que a fase não seja mais uniforme na abertura. Então, a formulação é muito parecida com a que eu já apresentei na semana passada, ou semana retrasada. A diferença é que agora o percurso, ao invés de ir para um plano de abertura, vai para esse cilindro aqui, essa abertura cilíndrica. Mas a formulação é basicamente a mesma, né? Dado o campo do alimentador e o campo que você deseja nessa abertura cilíndrica, com fase constante, qual é o par de refletores que faz essa transformação, que realiza esse mapeamento, tá? E, mais uma vez, a formulação desenvolvida, apresentada aqui, ela obtém para cada ângulo θF do alimentador, né? Você vai discretizando, vai aumentando, né? Incrementando o ângulo θF, desde 0, ao longo do eixo Z, até a borda, o ângulo θE, você vai ir para cada raio, né? Para cada ângulo θF, você acha um par de pontos S e M. De maneira que, mais uma vez, você tem os refletores descritos, né, por pontos. Uma vez terminado o processo de síntese, você interpola esses pontos, por exemplo, usando uma spline, e você tem uma representação numérica da sua superfície. E aí você joga isso num programa de análise, ou método dos momentos, ou ótica física, e obtém o diagrama de radiação e vê se aquilo que você desejava, né, foi obtido. Caso contrário, você tem que voltar atrás e repetir o processo para outros parâmetros de entrada até você chegar num diagrama de radiação parecido com o que você deseja. Então, eu vou andar um pouco mais rápido aqui, né? Os dados de entrada são o campo. Lembra que, como a gente está assumindo o traçado de raios, a formulação assume uma onda TEM. Então, falar de amplitude de campo ou densidade de potência é a mesma coisa. A densidade de potência é proporcional ao módulo do campo ao quadrado. Então, aqui nessa formulação, P representa a densidade de potência que eu desejo ter na abertura. Por exemplo, uniforme, eu vou fazer o P constante. Eu quero uma abertura com amplitude uniforme, para aumentar a diretividade dessa antena. Então, você vem e faz o P constante. F representa a densidade de potência do alimentador. É o alimentador que eu tenho. Eu tenho que conhecê-lo, senão eu não consigo, não tem nada para ser feito aqui. Eu preciso das coordenadas que definem a abertura. A coordenada Z desse ponto inferior, chamei de ZU, e a coordenada Z desse ponto superior, eu chamei de ZL. Preciso conhecer também o ângulo de borda, o θE. E se eu tenho um alimentador e o ângulo de borda, eu sei qual é, em princípio, eu sei qual é a atenuação de borda nessa antena, que é um parâmetro importante no projeto de antenas refletoras. Eu preciso conhecer a distância entre o foco do duplo refletor e o vértice do subrefletor, porque, mais uma vez, eu vou recair numa equação diferencial, eu preciso ter os valores do início para a solução numérica da equação diferencial. E preciso saber da distância L0, o percurso total constante até a abertura. Dado que eu estou apresentando aqui formulação para fase constante na abertura. Se a fase não for constante, eu tenho que ter a função L em função de Z, que descreve a fase, a variação de fase na abertura. Isso vai fazer com que a formulação fique um pouco mais complicada, mas é possível formular isso também. Aqui o L é constante e a formulação fica bem mais simples. E aí eu estou preparado para, mais uma vez, usando o princípio de Fermat, ou seja, o ponto S é aquele onde
o percurso OSM é mínimo. E o princípio de Fermat faz com que esse raio refletido satisfaça a lei de Snell, aquela coisa toda. Baseado no princípio de Fermat, eu vou, usando as coordenadas dos pontos S e M, determinar, né, o percurso até o ponto M. Na primeira parte, né, antes de ser refletido pelo subrefletor, essa distância é RF. E o restante do percurso, SM, é essa hipotenusa aqui, ó. Eu derivo isso em relação à minha variável θf e obrigo essa derivada a ser zero. Se eu derivar isso aqui em relação a θf e obrigar essa derivada a ser zero, manipulando o resultado, eu chego nessa equação diferencial. Não tem nenhum mistério aí, bem tranquilo obter essa fórmula aqui, ó. Só que essa fórmula, né, te dá o RF em função do θf, mas também aparece aqui as coordenadas do ponto M, xm e zm. Então eu preciso de mais duas equações. Uma delas ela vem fácil, poderia não ser, mas aqui é fácil, porque eu estou apresentando uma formulação para fase constante. Então, esse L0, que é o percurso total, é constante. Ou seja, esse percurso OSM, mais o que faltou no último trecho até chegar na abertura, tem que ser igual a L0, constante. E manipulando essa equação, eu chego numa expressão para o xm, que eu vou substituir aqui dentro dessa equação. Mas ainda falta o zm. Então, eu preciso de uma terceira equação que é dada pela conservação de energia. Então, dado a potência no meu tubo de raios com ângulo θf, essa potência tem que ser aquela que chega aqui na abertura, que a gente está assumindo que os dois refletores são condutores perfeitos. Então, nas reflexões não há perda. Toda a potência que incide no subrefletor, ela tem que chegar aqui na abertura. Isso te dá uma integral cuja a variável zm aparece aqui no integrando. Aí existem maneiras de transformar isso numericamente numa função. Então, você acaba tendo uma rotina que, dada os parâmetros, ela volta o valor do zm. E aí você põe esse valor naquela equação diferencial. E aí você tem uma possibilidade de resolver essa equação, por exemplo, usando Runge-Kutta. Vocês que já fizeram aula de cálculo numérico antes, vocês chegaram a ver maneiras de resolver equações diferenciais numericamente? É uma pergunta. Sim. E que técnica que vocês se lembram que vocês estudaram para resolver uma equação diferencial ordinária, simples, tranquila? Alguém se lembra de alguma técnica? Runge-Kutta eu lembro de ter estudado. Você lembra do nome, né? Exatamente. Então, é uma técnica possível. No programa que eu desenvolvi para essa modelagem aí, a gente usa o Runge-Kutta. É um Runge-Kutta de terceira ou quinta ordem, enfim. E é bem eficiente, bem tranquilo. É um programinha, roda rápido. Inclusive, tem uma versão do Asdra que alguns alunos, né, desenvolveram, que inclusive inclui a modelagem. Eu só não sei onde está, vou procurar ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, você inclui, é bem rápido, roda rápido, tá? E aí você tem o algoritmo necessário, e a condição inicial é obrigar que para θf igual a zero, essa distância seja igual a RF. Para θf igual a zero, o RF seja igual à distância VS, que é um parâmetro de entrada. Então, essa é a condição inicial para você avaliar numericamente. E aí, cada passo da técnica iterativa
Ou seja, para cada θF, você tem um par de pontos SM, 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 até chegar na borda do subrefletor. Então, você tem os dois refletores, as duas geratrizes, né, descritas por pontos. Você passa uma spline, você tem a geratriz descrita numericamente. E, consequentemente, a superfície refletora. E aí, fazendo as modificações parecidas com o que a gente já tinha apresentado algumas aulas para trás, você adapta o algoritmo para as outras 4 famílias. Então, o programa de computador é o mesmo para qualquer família de antenas. Ou seja, a família que você vai sintetizar, modelar, também é um dado de entrada. Pode ser uma ADC, pode ser uma ADG. A diferença da ADG é que, no caso da ADG, há essa inversão aqui, ó. A reflexão que ocorre no ponto S à direita vai parar no refletor principal à esquerda. Então, você troca o sinal do XM da fórmula anterior. A fórmula é a mesma, mas tem um if na saída da rotina. Tem um if. If ADG troca o sinal do XM. Ou seja, o algoritmo é o mesmo, né? Se for uma ADE, você tem a inversão na iluminação do alimentador. Ou seja, a integral de conservação de energia na abertura, ao invés de ser de cima para baixo, é de baixo para cima. Você só muda. Cadê? Você só muda a variável, ao invés de ser ZL aqui, ao invés de ser Z. Não, perdão. Só um segundo. Eu me precipitei aqui. Isso, a integral, ao invés de ser de cima para baixo, é de baixo para cima. ZU, aparece um ZU aqui. Mas a formulação é basicamente a mesma. Toda a estrutura é a mesma, tem um if, né? É de cima para baixo ou de baixo para cima. E se for uma ADH, você usa a expressão da conservação de potência que eu mostrei antes, aqui embaixo com ZU, e no final você troca o sinal do XM. Você faz as duas coisas. Então, repare, a estrutura do algoritmo é a mesma. Se você fizer o algoritmo, montar o algoritmo para uma delas, você automaticamente já tem todas as possibilidades prontinhas para serem implementadas. E aí, isso foi publicado em outro artigo, toda a formulação, nós conduzimos mais alguns estudos. Então, aqui, ó, são os resultados que foram publicados. Essa é uma configuração ADC clássica, ou seja, os refletores não foram modelados, ou seja, o refletor principal é gerado... E agora aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma elipse, porque os raios eles vêm cá para baixo. O refletor principal é gerado por uma elipse, o principal por uma parábola, os raios saem retos, consequentemente, como as superfícies são clássicas, você não tem controle da distribuição de campo na abertura, é aquilo, né, que o mapeamento te dá. Aí a gente sintetizou, usando essa formulação, a ADC para abertura uniforme. Então, repare que a distribuição de raios, né, ela foi modificada. Na borda, onde tinha anteriormente menos campo, houve uma concentração dos raios. Olha lá. Ele puxou, né, a superfície, tanto o subrefletor como o refletor principal, de maneira a concentrar mais raios, ó, nos dois extremos da abertura, na tentativa de buscar, né, segundo a ótica geométrica, uma distribuição de campo mais uniforme. E aí, ó, a diretividade realmente aumentou. Olha só como é que o diagrama de radiação ficou mais estreito. A gente conseguiu aumentar a diretividade como esperado, mas em compensação aos lóbulos secundários, como a gente iluminou mais fortemente a borda do refletor principal, ó, foi um monte de radiação cá para baixo, para θ igual a 180. Ó. Muita energia veio cá para baixo. Isso não é bom, provavelmente. Então, aí a gente bolou uma distribuição de campo que não é uniforme. Não vou falar os detalhes, quem quiser depois dar uma olhada no trabalho, de maneira a iluminar menos essa região aqui, ó, essa borda, na tentativa de diminuir
essa radiação aqui em θ igual a 180, sem perder muita diretividade. Aí deu isso daqui, ó. Houve uma redistribuição dos raios, a gente deu uma diminuída, ó. Não muito, mas... E a gente perdeu diretividade, mas não muito. Então a gente mostrou que é possível usar a formulação para modelar essas antenas. Isso foi publicado em 2007. E fizemos algo parecido também para ADE. Mesma coisa, tá? Vou mandar mais rápido aqui. Esse já foi outro trabalho mostrando que a formulação é útil na análise. E nesses gráficos, olha só, tem o método dos momentos, linha cheia, e tem o método da abertura. A gente usou o método da abertura que, repare, não te dá o diagrama de radiação real, né? Porque não leva em conta difração, mas olha só, ele dá uma boa previsão para o comportamento do lóbulo principal. Olha lá. O método da abertura, mais ou menos, descreve uma precisão razoável o comportamento do lóbulo principal. Olha lá. Os outros não, mas o comportamento do lóbulo principal ele consegue descrever. E com boa precisão, e é um método bem mais simples, né, professor? É em rápido. comparação. Por exemplo, você pode, nesse programa que eu acabei de mostrar para vocês, o método da abertura te dá o diagrama. Ó, isso aqui, esse diagrama de radiação não é o método dos momentos, é o método da abertura. Lógico que teria que ter o outro aqui para a gente chegar à conclusão se é bom ou ruim, né? Mostrar o gráfico não é suficiente. Mas ele te dá... você consegue ver se a diretividade aumentou, diminuiu, por aí vai. Sim, O que eu queria ver é se eu consigo mostrar aqui um programa onde tem a fórmula, a modelagem incluída. Não foi o Zé Rui que fez. Só um segundo, já faz muito tempo. Túlio foi o primeiro. Vitor, acho que é o Wilson. Vamos ver a versão dele para omnidirecional. Vamos ver se eu não estou muito enganado. Só um segundo. Aí você já vê que o layout é diferente, né? Cada um fazia o seu layout. Deixa eu ver se tem aqui modelado. Tipo... Ó, modelado. Olha só que beleza, hein? Modelado. Ah, isso aqui é para diretiva. Deixa eu ver se tem modelado omnidirecional. Clássica modelada. Ah, acho que aqui a omnidirecional é só clássica. Ele não fez modelada omnidirecional. Enfim, isso aqui é o campo na abertura desejado, um pedestal na região não bloqueada, e a gente pode novamente mexer nos parâmetros de entrada, ele mexe, se tudo correu... Ah, não, aqui ele não vai mexer, não, porque como a abertura é sempre desse jeito, o diagrama é sempre o mesmo, aqui não vai mexer, não, só vai mexer se eu mexer aqui no alimentador. Se eu mexer no alimentador... Ah, também não, porque a abertura é sempre essa, o alimentador só vai mexer no refletor. Então, falhou aqui. Aqui, diferente do programa do Zé Rui, né? Ele não vai mexendo na geometria. Você tem que largar o mouse, aí ele mostra a nova geometria. Quem aqui fez? Só um segundo aqui. Aqui tem modelada, mas não é para omnidirecional. Deixa eu só tentar achar quem for. Alcindo. Alcindo só tem relatório. Peraí. Alcindo, Adriano, Christian. Não vou achar. Acho que falhou de novo. Zé Arruda. Nicomedes. Não, Nicomedes foi outra coisa. Vitor, Vivian, Anderson. Não. Pessoal, falhou, mas dá para você, da mesma maneira como você pode implementar o modelado para aquelas antenas da semana passada, você também pode adaptar para esse tipo de configuração. Deixa eu voltar aqui para a aulinha.
Mais outro artigo publicado no Transactions. E aqui já fui eu, meu orientador de doutorado e o de mestrado, os três no mesmo artigo. E aí partimos as mesmas antenas, as mesmas geometrias, mas para um outro tipo de filosofia, né? Já pensando nessas antenas cobrindo uma região. Tá? Então você vai ter, se tudo correr bem, né? Um dia essas antenas fazendo a cobertura de uma região, e nesse caso aqui, imaginando a antena transmitindo, o que você deseja que aconteça em cada uma dessas antenas que recebem, em termos de potência? O que você gostaria? Se você quer uma cobertura uniforme, você está buscando o que nessa situação? Uma pergunta. Máxima diretividade? Mas aí, se você tiver o máximo de diretividade... Eu não tenho a melhor cobertura. Então, o que seria o ideal aqui numa situação como essa? Na sua opinião, se você quer fazer com que a cobertura, em termos de potência, seja mais eficiente? Seria aquela situação que a gente ilumina menos as bordas e ilumina mais o centro da abertura? Não. O que você deseja que aconteça? Vou pegar duas direções. Uhum. O que você gostaria que acontecesse aqui e aqui? O que você gostaria que acontecesse? Que as duas recebessem o mesmo sinal, a mesma potência. Isso, a mesma potência. Beleza? Então, em princípio, você, falando melhor, a mesma densidade. Sim. De potência, já que potência é o fluxo total, tá? Então, a mesma densidade de potência atingindo aqui e aqui. Beleza? Só que se essas antenas aqui, que estão recebendo o sinal, estiverem suficientemente afastadas dessa que está distribuindo o sinal, a frente de onda que chega aqui tem que formato. Como é que é a frente de onda do campo radiado longe da antena? Esférica e TEM. E TEM, perfeito. E sendo uma frente de onda esférica, o que acontece com a intensidade do campo radiado? Ela oscila de acordo com a direção? O que acontece quando a frente de onda é esférica, numa direção dada, o que acontece com a intensidade do campo? Numa dada direção. Ele vai ser máximo somente quando ele for perpendicular à abertura. Aí nas outras direções ele vai tendo menor intensidade. Isso. Então, pega uma direção, não mexe na direção. O que vai acontecendo na medida em que você se afasta da antena com o campo? Não mexe na direção. Uma direção qualquer. O que vai acontecendo com a amplitude do campo? Ele vai ficando uniforme. Como assim uniforme? É uma onda esférica? Não, ele vai diminuindo. E vai diminuindo de que maneira? Exponencialmente. Não. 1 sobre... 1 sobre R. 1 sobre R. Beleza? 1 sobre R. Se não houver perdas no ambiente, né? Ainda tem essa. Mas, enfim, imagina um espaço livre, sem perdas. À frente de onda esférica, a intensidade do campo ao longo de uma direção, ao longo de uma trajetória, ela vai caindo com o inverso da distância. Então, o que tem que... Para que a antena, né? Para que o sistema compense essa atenuação espacial, o que tem que acontecer nas direções onde a antena está mais afastada? A antena receptora está mais afastada em relação às direções onde a antena está mais perto. O que tem que acontecer com o diagrama de radiação nas direções onde as antenas estão mais afastadas? Ele também tem que apresentar alguns lóbulos. Como é que é? Ele tem que apresentar alguns lóbulos também em outros ângulos, né, em outras direções. A diretividade da antena tem que ser maior nas direções onde as antenas receptoras estiverem mais afastadas, para compensar a atenuação espacial.
Num ambiente como esse, é difícil, porque cada antena está numa altura diferente, mas imaginando, né, que todas as antenas receptoras estejam na mesma altura, todas as antenas receptoras estejam nesta altura, né, definidas por esse segmento reto entre os pontos A e B. Então, para compensar a atenuação espacial, que faz com que o campo varie com o inverso da distância, a diretividade da antena transmissora tem que ser mais intensa, por exemplo, na direção do ponto B, do que na direção do ponto A, que está mais perto da antena. Se você formular isso daqui, utilizando os triângulos que aparecem nessa figura, você vai perceber, ou vai chegar à conclusão, que o diagrama de radiação, para este caso hipotético, ideal, né? Não levando em conta as variações das alturas das antenas que recebem, assumindo que todas estão na mesma altura. Esse diagrama tem que ter essa forma aqui, ó, que a gente chama de o diagrama cossecante ao quadrado. Isso aqui é tal que, idealmente, o diagrama da antena compensa o aumento da distância conforme a antena vai se afastando, né, da torre ou do local onde a sua antena receptora está. E aí, outros estudos foram feitos nessa direção, envolvendo agora alunos de pós-graduação. Teve um determinado aluno que hoje é professor na Unesp, é o Rafael. Ele, no mestrado dele, depois, no doutorado, ele investigou o que fazer para modelar. No caso, ele modelou só o refletor principal. O subrefletor, ó, continua sendo clássico. Repare que os pontos, ó, olha os raios vermelhos, eles todos atravessam a mesma cáustica, que nesse plano é um ponto, um aqui, outro aqui, ó. A cáustica é em forma de círculo. Mas o refletor principal, a giratriz dele, ela foi modelada para redistribuir os raios, ó. Aqui os raios refletidos em verde. Eles não são mais paralelos entre si. Isso aqui não é mais uma parábola. E aí, de tal maneira, ó, a tentar gerar um diagrama de radiação com esse formato. Então, aqui, ó, nessa figura, ele está iluminando mais. O diagrama de radiação ele é mais intenso, né? A diretividade é maior. Nessa direção, eu não estou enxergando aqui, mas deve ser um ângulo θ em torno de 100 graus. Ou seja, ele está iluminando mais nessa direção e menos, ó, para ângulos acima de 100 graus, ou seja, aqui para baixo. E aí, fazendo a modelagem dessa geratriz e depois analisando, se não me engano, aqui ele usou ótica física. Ele usou métodos momentos, métodos momentos ele usou, eu não estou enxergando aqui. Mas eu acho que ele usou aqui métodos momentos e também ótica física. Ele fez esse curso que vocês estão fazendo agora, ele depois adaptou o programa dele, a ótica física dele, para poder analisar 2 refletores. E, se não me engano, ainda colocou como é que se diz? As correntes de borda na análise da ótica física para ter um resultado mais preciso. Isso aí já é matéria do professor Cássio, métodos em alta frequência. Então, ele fez a correção da corrente na borda para obter resultados mais precisos com a ótica física. Então, houve mais trabalhos publicados e, no caso aqui da UFMG, a dissertação de mestrado do Rafael. Depois ele foi para a PUC fazer o doutorado dele em cima dessas antenas. Então, aqui temos uma ADE, onde a cáustica do refletor principal é virtual, ou seja, os raios refletidos pelo refletor principal, eles já saem divergentes. Ou seja, é como se eles estivessem partindo de uma região aqui atrás, ó. Por isso que a gente chama isso de cáustica virtual, lógico, no plano de elevação. E aqui está o diagrama de radiação. Aqui tem método dos momentos, aqui não tem ótica física não, menti para você, me enganei. E é tudo método da abertura. Mas são 2 tipos de método da abertura, eu não me lembro agora
É método de abertura comparado com métodos momentos. Métodos momentos, que é mais preciso, é esse diagrama preto aqui, ó. O vermelho e o azul é método de abertura. Lógico que os resultados não são parecidos, né? Mas, ó, o método de abertura não é de se jogar fora, não, pô. Assim, você faz a análise com método de abertura, chega numa geometria que você acha que vai funcionar, aí depois você garante que realmente funcionou, fazendo uma análise mais precisa. Aqui já é uma ADE com cáustica real. Então, repare, após a reflexão, os raios convergem, atravessam uma cáustica que está por aqui, e depois é que eles divergem. Ou seja, é uma outra possibilidade que deu esse outro diagrama. Já falhou aqui, ó, já não foi tão bom. E ele fez também, ele não analisou as ADGs e as ADHs, são muito grandes, ele fez o mesmo estudo com a ADC. Aqui, ó. Vocês viram alguma antena hoje parecida com isso? No início da aula, alguém se lembra? Sim. Aqui, ó. Vou sair daqui da apresentação rapidinho para ir num slide lá atrás, ó. Quando eu mostrei umas fotos no início da aula de hoje, ó, aqui, ó. Essa aqui foi uma antena projetada na França, no século passado, ou no século passado, ou início desse século. Olha lá. É o refletor principal modelado para fazer cobertura de sinais digitais, que eu acho que é TV, mas eu não tenho certeza, para falar a verdade. Aqui, ó. Aqui que o Rafael fez. Aqui. É parecido ou não? Ou seja, aquela modelagem que eles fizeram visando um diagrama de radiação cossecante ao quadrado. Está aqui. Aqui ele. Essa antena já teve mais essa geometria, onde os raios, ó, partem divergendo. Então, é uma cáustica virtual. Teve um pouco mais de sucesso do que os casos da ADE. Olha lá. Aí já foi publicado em outra revista em 2012. E ele também tentou com a cáustica real. Deixa eu ver se ele... Essa daqui, ó. Ela não foi... Ela foi bem piorzinha. Então, esse aí foi o trabalho de mestrado do professor Rafael. E a gente para por aqui. Nesse último slide, coloquei, logicamente, para fazer a propaganda dos artigos que a gente publicou até 2012. Está um pouco desatualizado, mas também não teve muito mais coisa depois de 2012, tá? Então, durante esse período, a gente orientamos, né, vários alunos de pós-graduação, publicamos esses artigos. Tem outros artigos, tá? Mas não foram colocados aqui. E antes da gente, outros já tinham investigado. Ó. Se não me engano, aqueles franceses são aqui, ó. Aquela antena que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Eu acho que esse trabalho aqui, ó, de 97, foi publicado numa conferência europeia. Espanhóis também trabalharam com aquela antena que é um cone, né? O refletor principal é um cone. Eles publicaram um trabalho em 2000. E depois nós publicamos vários trabalhos no início dessas décadas, de 2000 e 2010. E, essencialmente, é o que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. E com esse slide, eu concluo o nosso estudo de antenas refletoras. Então, nas próximas 2 aulas, antes da prova, nós vamos falar um pouco mais de alimentadores. Voltamos para o livro do Balanes. Até aqui, o livro do Balanes só serve para o estudo do refletor parabólico simétrico e não das outras antenas. Ele não fala com profundidade das demais antenas refletoras. Na próxima aula, vamos falar de alimentadores. Alimentador piramidal, corneta, né? Corneta piramidal, corneta cônica, corneta corrugada. E aí o Balanes volta a ser o livro-texto a ser usado, a ser estudado, tá?
Então, as próximas 2 aulas, a da próxima quarta e depois, semana que vem, na segunda-feira, vamos estudar os alimentadores, alguns alimentadores, pouca coisa, não muita coisa. E a nossa prova vai ser no dia 16, quarta-feira da semana que vem. Tranquilo? Então, alguém tem alguma pergunta? Não. Deixa eu só parar aqui a gravação, só um segundo. Opa.